atitude da qual você aprende e aprendeu e está colocando em prática isso, porque é um aprendizado diário, né? Esse movimento do pensamento sistêmico, principalmente nessa área. É um desafio também, não só para a gente, mas em colocar isso em prática também é um grande desafio esse princípio. Mas, passo a passo, a gente vai construindo novos lugares, né? E vai conquistando novos lugares. Isso é o mais importante, né? Saber que a gente tem essa possibilidade de iniciar esse processo com a gente e, consequentemente, refletir isso dentro do contexto, que é um contexto bastante significativo, né? O Elkio Uera, ele é promotor de justiça, palestrante, professor de direito sistêmico e de métodos adequados de solução de conflito, especialista em processo civil e em direito sistêmico, né? Então, assim, vai abordar um tema que são as MAXI, né? Meios adequados de solução de conflito, que é utilizado hoje como recurso alternativo para lidar com o conflito fora do contexto judicial, essencialmente, né? E são recursos facilitadores que são utilizados. Mas, assim, a fala é sua a partir de agora. Gratidão mais uma vez pela sua presença. A casa é sua. A gente vai trocando, eu vou perguntando, a gente vai respondendo pergunta, tá? Quando estiver perto de acabar, eu te dou um toque para você se despedindo. A ideia é que a gente possa bater um papo, na realidade, e saber como é que funciona esse processo na sua prática mesmo, né? Na sua experiência pessoal, que isso é muito mais significativo do que falar sobre qualquer teoria. Então, vamos lá. Seja bem-vindo. Gratidão e a casa é sua. Vamos lá. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os amigos e amigas que estão aqui conosco. E assim, falar desse lugar, de último lugar, chegando na live, porque é a minha primeira live. Então, assim, te agradeço essa oportunidade, porque live no Instagram, isso é muito novo para mim. Então, assim, tô ansioso, tô assim, né? É muito novo isso para mim. E graças a essa oportunidade, né, do isolamento social, a gente se reinventando, a gente valendo-se, né, da nossa criatividade e dizendo sim a tudo como é, que é o que mais de precioso eu aprendi com conhecimento sistêmico, né? A gente aproveitar todas as oportunidades disponíveis do aqui e agora, sendo adulto suficiente para que a gente possa fazer algo de bom, né, em todos os momentos da vida, em todos os ciclos. Então é deste lugar que eu chego e agradecendo a oportunidade para falar de um tema que me é muito familiar, porque é algo que eu milito, né, no meu dia a dia, que é o sistema de justiça. Falar de meios adequados de solução de conflitos é falar de mim também, né, porque a cada vez que eu me aprofundo naquilo que é um conflito que permeia a minha vida, permeia um tempo da minha vida, eu acabo sendo também uma facilidade para que alguém que chegue até a mim com algum conflito possa também, de alguma forma, ser facilitado, né? Então, falar desse lugar de facilitador, de gestor de crise, de conflitos, desse lugar de leveza é aquilo que eu procuro, porque o próprio tema, né, conflito, num primeiro momento é visto pelas partes como algo muito ruim, muito pesado, muito penoso, né, algo que desgasta, algo que traz dor, sofrimento, mas a partir do momento que a gente olha para esse conflito, facilita que as partes olhem para esse conflito como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de mais inclusão, de mais vida, inclusive, que é o que a gente busca, né? O tempo todo, a cada respiro, a cada batida do coração, que a gente busca estar vivo, é estar conectado com a vida, né? E também conectado com o amor, que é aquilo que nos move, né? Desde o nosso nascimento, desde a nossa fecundação como, né, como ser vivo, desde a nossa sementinha, é isso que a gente busca, né? Ser amado e amar. E muitas vezes, quando chega, né, um caso no sistema de justiça, ainda que não seja uma questão de família, ainda que não seja um processo familiar, a gente sabe o que está por trás disso. Muitas vezes, uma demanda que requer o quê? Um reconhecimento. Né? Reconhecimento da importância que cada um é.
um reconhecimento da necessidade de cada um, o reconhecimento do pedido, ainda que implícito, porque muitas vezes o pedido explícito, aquele que consta de um pedido formalizado, não é o pedido mais profundo, né? Uhum. Então, assim, desses 4 itens, observação, necessidade, pedido e sentimento, a gente já entra, né, numa das facilidades da resolução de conflitos, que é a comunicação não violenta, que é algo que eu acho que é imprescindível para todo gestor de conflitos, né? Comunicação não violenta é uma necessidade, é uma ferramenta, né, imprescindível para quem se compromete a ser um canal de solução de conflitos, para quem se compromete a ser alguém que contribui para a cultura de paz. Cultura de paz essa está lá prevista na nossa Constituição Federal, solução pacífica de conflitos está prevista na Constituição Federal, né? A busca pela harmonia, pela cultura de paz, pelo respeito à dignidade da pessoa humana, são preceitos previstos expressamente na Constituição Federal e que muitas vezes nós mesmos, operadores do direito, nós mesmos, cidadãos, nos desconectamos desses valores e desses princípios essenciais. Porque eu, como operador do direito, e qualquer pessoa que esteja conectada ao sistema de justiça, qualquer pessoa que se comprometa a ser uma pessoa que facilita algo no sistema de justiça, já está compromissada com essa cultura de paz, com respeito à dignidade da pessoa humana, com o pluralismo, com as diferenças, né? O respeito às diferenças, né? O respeito à pluralidade política, inclusive. Então, assim, falar de Constituição Federal, falar da instituição Ministério Público, da qual eu pertenço com muita honra, muita alegria, né, muita satisfação, é falar de unidade, é falar de reconciliação o tempo todo, é falar de indivisibilidade. E um dos 2 princípios do Ministério Público brasileiro, constitucionalmente previstos, 2 princípios deles, né, quais são? O princípio da unidade, o princípio da indivisibilidade. E é o que o momento atual do isolamento social, né, mais requer de nós, né? A busca por essa reconciliação mais profunda, a busca pela unidade, pela unicidade, e não mais pelo separatismo, né? As diferenças são importantes, e o principal objetivo, né, para quem se compromete a ser um canal de solução de conflitos, a um gestor, né, de conflitos, a um facilitador de um canal de conflitos, né, o principal né, saber dar um lugar para ambas as partes, para todas as partes envolvidas naquele conflito. Então, tudo começa, um bom começo é a partir da minha postura. A minha postura que visa, né, a unicidade, a postura que estimula a separação. Então, e eu estou falando de um lugar de promotor de justiça, que muitas vezes é confundido como um justiceiro, porque muitas vezes, por exemplo, na atuação criminal, é o promotor que desempenha a acusação, mas o fato de desempenhar a acusação a serviço da sociedade não me torna um justiceiro. Porque, acima de tudo, eu estou compromissado com a cultura de paz, eu estou compromissado com a ordem, né, com a inclusão e com o equilíbrio. E aí, trazendo esse tema, por exemplo, da justiça criminal, né, também a gente está atuando de forma sistêmica na sua essência. Por quê? Até mesmo como um promotor que atua na área criminal, na medida em que eu busco o equilíbrio, eu já estou trabalhando com equilíbrio sistêmico. Na medida em que eu busco a reparação de um dano causado por um agressor, por alguém que infringe o ordenamento penal, né, eu estou buscando a ordem, o princípio da ordem, da hierarquia, né, e quando eu busco também um olhar para essa vítima que foi violada, eu também busco um olhar inclusive
inclusivo para a sua dor, né? Para a sua dor, para a sua perda, e que muitas vezes também não é vista. Eu, como acusador, órgão de acusação penal, se eu me foco exclusivamente naquele agressor, no réu, eu esqueço a vítima, e eu não estou sendo sistêmico. Eu estou negligenciando a dor, ao dano que ela sofreu. Então, inclusive na área penal, há que se considerar que o direito sistêmico, que a visão sistêmica, ela é imprescindível para que haja o necessário equilíbrio, que é o outro princípio sistêmico, né? Então, assim, trabalhar com o direito sistêmico é trabalhar com a universalidade do sistema de justiça, porque qualquer que seja a área de nossa atuação, estamos interligados. Uma vítima, né, um agressor que causou um dano na esfera penal, né, esse ato de violência precisa ser compreendido, porque se ele não for compreendido, não for visto, ele é um forte candidato à reincidência. E essa reincidência é o que nos faz e nos causa a sensação de enxugar gelo todos os dias. Se a gente não trabalhar com políticas públicas, se a gente não trabalhar com a prevenção, esse enxugar de gelo vai frustrar cada vez mais os profissionais do direito e vai adoecê-los. Então, a perspectiva, né, de trabalhar com os meios adequados de solução de conflitos, ela é muito ampla, né? Então, normalmente, a primeira associação é mediação, conciliação, arbitragem. Isso então envolve só conflitos de família. Pelo contrário, né? Hoje mesmo na esfera penal, que é a área que eu estou atuando, a gente fala de acordo de não persecução penal para determinados crimes, já há previsão do Ministério Público fazer um acordo para que haja reparação do dano, para que haja responsabilização, mas que haja um comprometimento com algumas condições, e uma delas pode ser a reparação do dano, sem que haja necessidade de uma persecução penal, sem que haja necessidade de um processo criminal. Só que até mesmo para eu fazer um bom acordo, né, de não persecução penal, eu preciso estar habilitado a me comunicar bem, a ouvir bem, a permitir que aquela pessoa que assine um acordo comigo, ela não faça ameaçada, compelida, temerosa, né? Que ela faça sabendo sim do dano que causou, sabendo da importância de assumir essa responsabilidade e que o que ela causou é uma questão de escolhas. Então, costumo dizer, inclusive agora na esfera penal, quando estou desenvolvendo uma acusação, que a minha acusação enquanto representante da sociedade, enquanto membro do Ministério Público, não diz respeito à pessoa propriamente, diz respeito a uma escolha, a uma opção que foi feita, que violou o patrimônio, violou a integridade de alguém, mas então, por conta dessa escolha de violar o bem jurídico, o patrimônio, a vida, a integridade, a moral de alguém, né, por conta disso, existe a necessidade de um equilíbrio de restabelecimento da ordem. Então, assim, trazer o conhecimento sistêmico, trazer o conhecimento, né, que permeia o direito sistêmico, é nesse sentido. Muito além do que muitas pessoas até imaginam, que trabalhar sistemicamente, trabalhar com a justiça restaurativa, né, trabalhar com os meios adequados de solução de conflitos, muitas vezes isso é confundido com impunidade, com perdão, com isenção de responsabilidade. Muito pelo contrário, porque um dos pilares, tanto da justiça restaurativa quanto do direito sistêmico, é autorresponsabilidade, reparação do dano e reconhecimento da vítima, da dor da vítima. Então, essa alternativa, né, que o sistema tradicional, né, propiciou, e é por isso também que é preciso reverenciar, é preciso respeitar tudo aquilo que foi construído em termos de direito tradicional. Porque até mesmo o direito tradicional reconheceu que é preciso algo mais. É preciso trabalhar num campo interdisciplinar. É preciso ir além da esfera eminentemente jurídica, porque só o jurídico não está funcionando. Então, é preciso se abrir a outras ciências, é preciso se abrir a outros conhecimentos. Até porque
O direito vem das ciências sociais, relações humanas. E se eu não tenho conhecimento, não tenho ferramentas, né, habilidade para trabalhar com o ser humano, para reconhecer o que move, né, quais são as dinâmicas que movem um relacionamento humano, eu estou muito limitado na minha esfera de resolução de conflitos. Então, assim, é preciso humildade. Dos diversos benefícios que a gente aprende no campo do pensamento sistêmico, tem a ver com as atitudes e posicionamento sistêmico de cada um, por exemplo, do operador de direito, na atitude, no posicionamento sistêmico, ou seja, no reconhecimento, por exemplo, de que ele faz parte daquele sistema, de que quando alguém chega dentro do campo da esfera dele, ele também tem uma ressonância com aquele caso específico, ele traz a consciência de que ele não é a justiça, ele está a serviço da justiça, isso faz toda a diferença, né? E quando ele começa, e atitude e posicionamento sistêmico tem a ver com o reconhecimento inicial da minha própria história, o que me motiva a fazer o que eu faço, como eu faço, a sentir como eu sinto, né? Nesse campo maior de experiência. E é um desafio, eu sinto que é um desafio para muita gente que está propondo os meios adequados de solução de conflitos dentro do judiciário, porque vem de um sistema que precisa de uma faxina, digamos assim, né? Na forma de sentir e de pensar. Ele já começa, de fato, a reconhecer a necessidade de meios alternativos de resolução, até porque a forma como o judiciário hoje estabelece a prática dele necessita, de fato, desses novos recursos, né? Porque a gente está lidando com seres humanos que têm emoções e, a partir dessas histórias que geram conflitos, que vão muitas vezes estabelecer um processo de uma ação judicial. E o quanto isso é importante, à medida que quando você, a Vanessa Alfiero, a Eunice, Jaqueline Cerulli e vários outros operadores dos direitos, cada um nas suas respectivas áreas, estão, de alguma forma, colocando a sua própria experiência a serviço do processo de levar recursos que faz muito sentido para cada um de vocês, e na prática, porque isso, de fato, está fazendo a diferença, né? De fato, esses movimentos maiores estão fazendo a diferença, primeiro na vida do operador do direito, né? Porque ele tem um nível de qualidade de emoção e de vida diferenciado de outras pessoas que não conseguem estabelecer esse vínculo, porque muitas vezes a gente está assumindo a carga de um cliente, de uma pessoa, em detrimento da minha própria história, né? Então, esses movimentos maiores que o direito sistêmico propõe, é justamente, o maior de todos é o reconhecimento da atitude e posicionamento sistêmico, né? Eu queria muito ouvir de você, assim, como dentro da sua prática, o olhar de outras pessoas que não conhecem isso, né? Como é que funciona esse movimento? Porque são dois paradigmas totalmente diferentes que estabelecem, que, na realidade, olham para o mesmo lugar sobre perspectivas diferentes, né? Então, eu queria saber de você como é que um juiz, por exemplo, que não tem esse conhecimento, estabelece acata, digamos assim, uma proposta que você faz. Vamos fazer dessa forma para ver o que acontece. Aí tem um advogado da outra parte que diz, não, isso é loucura, isso é besteira, isso é coisa de louco. Então, assim, sabe, como é isso na sua prática? Eu percebo, assim, que ser sistêmico é desafiante, né? Requer um exercício de autoobservação integral. Então, a pretexto de ser sistêmico, é preciso um exercício de autoobservação muito grande, né? Então, sendo assim, a partir do momento que eu aprendo que ser sistêmico é dar um lugar a todos, da forma como é, tal como é, todos como são, da forma como são, então é preciso eu dizer sim também, ao tempo de cada um. Uhum. E tem campo para todos, né? A gente está nesse universo de infinitas possibilidades. Então, existem vários pontos de vista, todos eles são verdadeiros a partir daquela origem, né? Então, assim, no meu caso, né, em relação, muitas pessoas me perguntam, como que essa resistência, tem muita resistência? A primeira coisa que me vem é assim, a resistência não é minha. Então, eu deixo a resistência com quem
ela pertence, né? Então, assim, respeitando o tempo de cada um, respeitando que talvez esse tempo nem venha, e tá tudo bem, tá tudo certo, mas sabendo que se isso faz sentido para mim, é isso que eu preciso seguir. Eu não vou corromper a minha verdade por conta de um ponto de vista que muitas vezes é severo, é crítico realmente, né? Às vezes, né? É muito duro, as críticas são muito duras. Mas aí que tá, né, Luciano? Qual que é o meu compromisso? É preciso, antes de qualquer coisa, eu me reconectar comigo mesmo. O que faz sentido para mim? O que faz sentido para mim não necessariamente fará para o próximo. Mas o mais importante é que eu não me perca desse alvo, não me perca dessa conexão com a vida, porque é isso que me guia, é isso que me faz acordar todos os dias, né, motivado a trabalhar. Então, essa luz não pode, essa chama não pode se apagar. Então, o que eu digo sempre é, primeiro, a resistência não é minha. E às vezes é minha sim, né? Às vezes, o que me impede de dar um passo adiante é por conta da minha resistência. E muitas vezes, por conta da fidelidade ao meu sistema. Né? Tanto o sistema familiar, mas quanto o sistema profissional, o profissional mesmo, né? Que ele é todo regrado, de forma muito rígida, né? Mas assim, eu posso fazer algo diferente, sendo respeitoso com aquilo que está, com aquilo que já foi. Então, para mim, faz muito mais sentido eu estar presente com aquilo que eu acredito. Agora, respeitando o tempo de cada um, né? Sabendo que o direito tradicional já se abriu para o novo. O direito tradicional já reconheceu a necessidade de meios alternativos, de formas adequadas, porque somente uma decisão judicial não é a segurança da pacificação social. E aí eu trago aqui um dado de 2018, do Conselho Nacional de Justiça. Em 2018, foi apurado que estão aguardando a decisão 78,7 milhões de processos, aguardando uma decisão judicial. Quanto tempo que dura um processo judicial? Né? Quantos anos que demoram? E falar em anos é falar em anos de dor, de sentimento, de sentimentos não expressados, não verbalizados pelas partes. Estão tudo ali no documento, tudo ali no processo. E nem sempre o que chega ao processo é o que é o real na vida real. Nem sempre a fala que está no processo é a fala das partes. Porque quem fala no processo pelas partes são seus respectivos procuradores. Então, nem sempre uma fala que está lá formalizada é a fala real. Né? Então, assim, por isso que os meios alternativos, seja a mediação, a conciliação, a arbitragem, hoje os outros recursos como as práticas restaurativas, as práticas sistêmicas, elas são recursos para que as partes possam se empoderar, né, resgatar a sua autonomia e a sua autorresponsabilidade para criarem, co-criarem juntas a melhor solução para elas. Porque nem sempre aquilo que eu acho, o que é o melhor para uma ou para outra, né, é o que realmente é o melhor para elas. Então, é importante, né, cada vez mais a gente falar sobre olhar sistêmico, sobre práticas restaurativas, justiça restaurativa, círculos de construção de paz, mediação, conciliação, arbitragem. Importante muito falar sobre comunicação não violenta. Por quê? É preciso, por isso que eu falo que eu, como membro do Ministério Público, como membro do Ministério Público Resolutivo da Constituição Federal, que eu tenho como Ministério Público como indutor de políticas públicas, para mim, a propagação da cultura sistêmica, seja pela justiça restaurativa, que vem da cultura sistêmica também, seja o direito sistêmico, né? Seja a comunicação não violenta, seja em forma de círculos de construção de paz, isso é uma questão de política pública ser induzida também pelo Ministério Público. Então, eu imagino, né, qual que é a contribuição do Ministério Público? Induzir cada vez mais
introdução dessas políticas, dessas práticas integrativas, né? Não só na área do direito, mas na área da educação, na área da saúde. Tanto é que temos a portaria de 2018 do Ministério da Saúde, introduzindo a constelação familiar como prática integrativa. E lembrando, é importante a gente lembrar, prática complementar e integrativa. Nada disso substitui nada, é integrativo. Então, assim, trabalhar com cultura sistêmica, com cultura de paz, que é a nossa essência do direito, né? Trabalhar com meios alternativos, meios adequados, né? Que é a melhor palavra, melhor expressão, meios adequados, não é substituir a aplicação da lei. Pelo contrário, integrar essas práticas à aplicação da lei. Não é passar a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, é trazer para si, né, para a parte, a autorresponsabilidade, é empoderá-la na sua autonomia para resolver o seu próprio conflito. Porque essa cultura de delegação, de terceirização da resolução do conflito, do problema, é isso que acaba desempoderando, porque eu outorgo a terceiros a resolução do destino da minha vida. Às vezes é um valor muito importante para a minha vida. Às vezes o que está em discussão é algo que pode determinar o futuro da minha vida. E se eu outorgo a resolução desse problema ao Estado, a um terceiro, eu assumo o risco de não receber aquilo que eu estou almejando, aquilo que vai ser a melhor contribuição para mim e para todos, né? É interessante porque assim, eu sinto que os meios adequados de solução de conflito, eles são movimentos essenciais porque eles falam de histórias da vida real de uma forma muito única, né? Eles, na verdade, se complementam porque eles têm uma intenção que é restabelecer a paz. E é impressionante porque quando a gente está diante do fenômeno que acontece dentro da experiência de uma roda restaurativa, por exemplo, e quando a gente está na posição da comunicação não violenta, dentro de uma atitude de posicionamento sistêmico, o quanto a gente é reconhecido e se reconhece através do outro, né? E isso facilita muito o processo da tomada da autorresponsabilidade diante de um processo que de um ato que eu cometi, né? Eu nunca me esqueço no estado de Rondônia, 27 juízes, os primeiros juízes a se formarem no Brasil em constelação familiar, né? E um deles me pediu uma constelação, porque ele ia julgar um caso de um cara que tinha 23 anos e ele foi preso com uma quantidade significativa de cocaína, né? E aquilo estava mexendo muito com ele, ele não sabia por que aquele cara especificamente estava mexendo muito, ele precisava decidir aquele caso e não estava tendo forças para aquilo, né? E quando a gente colocou o sistema do juiz no campo, e a gente trouxe o tema dele, que era justamente essa pessoa, a gente começou a perceber, e ele percebeu essencialmente que aquele homem que foi pego com uma quantidade grande de cocaína, era piloto de avião, o avião caiu e foi preso, né? Ele, segundo os autos, fez aquele movimento porque ele queria salvar a mãe, ou seja, pagar um tratamento de câncer para a mãe, esse cara que foi preso. E aí o juiz tomou conta que a vida dele inteira ele teve uma dificuldade de relacionamento muito grande com a mãe e a mãe morreu de câncer. E ele não pôde, de alguma forma, estabelecer um movimento de ajudar a mãe dele, essencialmente, né, em detrimento de algo maior. Então, assim, aquilo tocou muito o coração dele, porque ele compreendeu, através daquele caso, uma necessidade de reencontrar-se dentro, né? Ou seja, de reencontrar essa mãe internamente para estabelecer novamente o vínculo de volta, né? E foi muito forte porque, ao invés de ele dar uma pena que normalmente se daria, ele não deixou de aplicar a pena, porque precisa ser punido, porque aquela pessoa, né, cometeu um ato ilícito e precisa de uma pena específica, mas não aplicou uma pena máxima, aplicou uma pena, né? Então isso foi muito de uma riqueza muito grande para o juiz, porque ele compreendeu, a partir de um caso específico, algo que tinha a ver com um sistema dele, né? Então, isso não para ele falou depois assim, cara, não tem preço isso, porque eu começo, a partir de agora, a olhar para todo esse processo de uma forma muito única. Um outro juiz também, sentado no chão, chorando, feito criança, olhou para mim e falou, agora eu compreendo um pouco a minha história. Eu perguntei o que aconteceu. Muitas vezes eu julguei
o meu pai. E julguei o meu pai através de todo o caso. Ele é juiz da vara de família, né? E todo caso que ia parar nesse lugar, os advogados já falavam assim: você perdeu. Ser calado está errado, né? Fica quieto, porque ser calado está errado. Então, ele compreendeu que, a partir do movimento de cada homem que ele julgava, na realidade, é uma tentativa inconsciente de julgar o pai dele, que foi um alcoólatra, que bateu nele, que bateu na mãe, enfim, todo um campo de experiência, né? E o quanto esses recursos, esses meios adequados, principalmente no judiciário, que é uma área que demanda mais humanização, que demanda mais esse cuidado, o quanto isso está, de fato, fazendo a diferença. Eu fico muito feliz porque eu percebo que pessoas como você vêm, de alguma forma, e você falou uma coisa muito importante que tem a ver com o princípio da... não importa o que o outro fala. Eu sei que as críticas são profundas e grandes, porque a gente percebe, de fato, um conflito entre essas duas partes, né? Do direito tradicional e do direito sistêmico. Na realidade, eles falam a mesma língua sob perspectivas totalmente diferentes, digamos assim, né? Falam línguas diferentes e têm perspectivas diferentes, mas tem um único objetivo, que é lidar com a resolução. Mas eu sinto que a gente está, de alguma forma, aprendendo a lidar dentro desse campo do direito, da justiça, né? E estabelecendo um nível de aprendizado e experiência, né? Então, assim, é muito importante que você está trazendo, porque isso se desdobra não só para a área do direito, né? Porque esses meios adequados, eles podem ser e devem ser colocados em prática na área das escolas, na área das organizações, na área da saúde, na área da família. É uma amplitude. Então, olha só que lindo isso, né? São várias ferramentas e recursos que estão a serviço, né, de todos nós, em prol da continuidade da manutenção da vida. Isso é muito lindo quando a gente investe isso, porque eu digo assim, todo ser humano que tiver acesso ao pensamento sistêmico, né, que tiver acesso a esses recursos e práticas, ele vai se tornar um ser humano diferenciado com ele próprio, com a vida dele mesmo, né? Consequentemente, ele vai poder perceber todas as outras relações de uma forma muito única. Mas é isso, continua. E aí, Luciano, eu vejo assim também, voltando a essa questão da resistência, né? É preciso, né? Assim, o que eu sinto? Que é preciso ter muito respeito às diferenças. Então, se o outro profissional não tem a mesma linha, o mesmo pensamento que o meu, é preciso eu respeitar. Uhum. Porque também, ser sistêmico sempre é um convite a olhar para si mesmo, a olhar para o seu próprio sistema. E nem sempre é fácil olhar para a sua própria dor. Nem sempre é fácil olhar para o seu próprio sistema. Então, muitas vezes, a resistência não necessariamente significa eu não concordo com isso que você está falando, com isso que você está fazendo. Às vezes, a resistência simplesmente ainda não é meu tempo. Então, é preciso que eu tenha humildade e respeito a esse próximo, porque talvez a resistência não seja em relação àquilo que eu propago, aquilo que eu reverbero, mas sim, olha, eu estou resistente a olhar para mim, olhar para a minha dor, olhar para o meu sistema. Então, esse respeito ele é essencial de todo profissional sistêmico. Então, quando eu ampliei esse olhar para essa perspectiva, as coisas ficaram mais leves, mais suaves para mim, né? E falando de leveza, né? Suavidade no trabalho, no dia a dia, às vezes as pessoas perguntam, como que você consegue transitar por esse meio que ele é tão pesado, com essa naturalidade, né? E aí, eu não tenho resposta para isso. Mas uma das coisas que eu acho que é importante destacar, que quando a gente passa a olhar as pessoas para as quais a gente está ali diante, para ser um facilitador dessa resolução de conflitos, é preciso também descer, é preciso decrescer, é preciso olhar na igualdade, na horizontalidade. E olhar na horizontalidade não significa abrir mão da autoridade, da função ao cargo, né, do respeito, da autoridade, do cargo que eu ocupo.
Não, não é isso. Descer é olhar de igual para igual. E quando eu olho de igual para igual, talvez eu gere uma ressonância para essas partes, para que elas se olhem de igual para igual, e aí se abra um campo para a resolução de conflitos. Então, de novo, né, eu me distancio para que elas se olhem, para que elas criem uma ressonância necessária para um novo caminho, uma nova possibilidade de conversa, de comunicação. E esse distanciamento, muitas vezes não, esse distanciamento requer o quê? A aceitação de que eu estou em último lugar, eu estou ali só para facilitar, não sou eu que vou resolver. E compreender isso também é importante para que eu também olhe para o meu ego. Será que eu preciso me considerar importante nessa resolução? Porque é meio que o contrário. Quando eu deixo de ter importância, talvez eles se empoderem e assumam a responsabilidade pela própria vida. E esse é o grande ganho, né, dos meios adequados de solução de conflitos. E eles obtendo, resgatando essa autonomia, essa autorresponsabilidade, talvez eles dependam muito menos do sistema de justiça, talvez a partir de agora eles aprendam a lidar melhor com aquilo que essas partes não estão conseguindo resolver. Então o ganho dos meios adequados de solução de conflitos, a curto, médio e longo prazo, ele é imensurável esse ganho, porque lembrando que a partir do momento que o Estado se considera detentor do monopólio da solução dos conflitos, o que acontece? Isso custa muito caro para a sociedade. E quem paga sou eu, é você, é toda a sociedade. Então, assim, essa cultura de terceirizar a resolução do conflito, do problema, isso implica um alto custo para todos nós. Então, assim, é para ontem, né, que essa política pública em todas as esferas, em todas as instituições, tanto é que o Ministério Público tem a política nacional também de incentivo à autocomposição. De novo, promotor não é só órgão de acusação, promotor é órgão indutor de políticas públicas, e dentro da própria instituição Ministério Público nós temos a Política Nacional de Incentivo de Autocomposição. No caso de Minas Gerais, nós temos um núcleo, né, permanente de incentivo à autocomposição, do qual eu sou membro. Então, assim, é preciso que as instituições, né, estou falando da minha, Ministério Público, também ampliem o olhar para essa necessidade de encontrar meios, né, principalmente de capacitação pessoal, para lidar, né, e ser um bom instrumento para aprender a se comunicar cada vez melhor, para gerar o rapport, né, da mediação, como é que se cria uma comunicação, uma conexão com a sociedade. Aliás, a sociedade é a razão de existência do Ministério Público. Eu estou promotor de justiça porque existe uma sociedade atrás de mim, esperando que eu faça em nome dela, e não em meu nome, a serviço dela, a sociedade, a serviço da cultura de paz. Então, que cada profissional, né, qualquer que seja a função, qualquer que seja o seu lugar, né, que ocupe dentro dessa estrutura, falando aqui de sistema de justiça, se recorde o que levou a assumir essa função, essa cadeira, esse lugar. Qual foi também a sua história de vida que o levou a esse lugar? Quantas injustiças, né, ocorridas no seu sistema familiar que o levaram a esse lugar? E quando eu chego nesse lugar, o que eu faço de bom? Eu faço algo de bom para unir, para reconciliar ou para separar? Eu faço algo para polarizar ou algo para gerar uma reconciliação? Primeiro em mim e, por consequência, para quem está aqui no meu entorno e, por consequência, para a sociedade e olhando além, né? Qual é a contribuição que eu escolho ser? Para mim, para você, para a sociedade e para o planeta Terra, que hoje precisa muito, né, dessa ampliação, de elevação de consciência. Precisa mais desse resgate da solidariedade, da humanidade. E lembrando que humanidade no sistema de justiça não é sinônimo de terapeutismo. Terapeutizar,
falar de humanização, de humanidade, não me torna um terapeuta. Se eu atuar de forma humanizada, eu atuo diante dos ditames constitucionais, diante daquilo para o qual eu assumi, para aquilo que eu me comprometi a ser no sistema de justiça. Então, qual é a contribuição que eu sou nesse sistema de justiça para mais inclusão, para mais reconciliação e para mais vida, né, para o planeta como um todo. Então, assim, o fato de estudar direito... Vamos mandar a fala do El, que está me tocando muito, assim, porque ele está expressando algo que é o nosso desejo de sociedade, o nosso desejo de ser humano, de ser assim, né? A cultura de paz é um novo paradigma que a gente precisa experimentar, não na mente, mas na prática, ou seja, a prática diária com a gente mesmo, porque os meus adequados, eles são processos totalmente contemplativos, vivenciais, e que te tira, de fato, do lugar da criança e te coloca no lugar do adulto, porque ele vai te gerar autonomia para que você possa estabelecer e assumir as suas próprias responsabilidades e criar, né? Ou seja, tomar conta do seu próprio destino, da sua própria história. Então, vamos soltar um bocado de palminha para o Elke, coraçãozinho, porque assim, ele tá, é sério, eu estou sentindo aqui no meu coração uma alegria muito grande, porque ouvir alguém falar desse lugar, ou seja, o Ministério Público, e trazendo essa consciência para esse contexto, que é um contexto que precisa de amor, de respeito, de não julgamento, na realidade, é um contexto do julgamento, mas a gente vive, né, como pais mesmo, traz esse princípio do não julgamento. Então, assim, é muito legal ver, muito bom mesmo ver pessoas como você. E vamos dar gratidão, inclusive, ao Sam Stosch, porque foi o cara que criou essa... Talvez não tivesse nem noção do que ele estava fazendo, mas, assim, criou um grande oceano de amor, de respeito, né, de muita... Está criando uma força esse lugar muito grande. Então, assim, essa história começou com o Bert, que começou com... Né, foi se desdobrando em vários outros seres humanos lindos que ancoraram tantas coisas maravilhosas. E o Sami foi uma que trouxe esse lugar muito sagrado para dentro de um lugar também sagrado, né, que é o judiciário, é um lugar que tem muitos mistérios e muitas descobertas ainda para serem feitas, né? Então, assim, a minha total gratidão pela sua fala. Infelizmente, a gente está acabando o nosso horário já. Você pode já ir se despedindo já. Pode finalizando a tua fala para depois eu dar minhas mensagens e total gratidão mesmo, tá? Bom, eu queria te agradecer em primeira mão, né, Luciano, pela oportunidade de estar conectado contigo, mas conectado com tantas pessoas aqui que eu fui tomado aqui por esse assunto, eu não consegui nem identificar quem está presente na live, mas sintam-se vistas, sintam-se agradecidos e honrados, cada um que está aqui com a gente, e aqueles que não puderam também, porque esse horário é um horário muito movimentado, né, na rede. Mas sim, é um privilégio de estar aqui com todos e todas. Privilégio de estar contigo, Luciano, que você é referência aí do conhecimento sistêmico no direito, na saúde, na educação. Então é uma honra estar contigo aqui. E falar de Sami é falar de coragem. Então, assim, uma coragem inspiradora. Então, assim, minha profunda gratidão a Sami Stosch, minha profunda gratidão a todos os mestres, porque através dessa coragem do Sami, isso gerou uma ressonância, gerou uma inspiração para cada um de nós, gerou uma inspiração para mim, para dentro do meu sistema, Ministério Público, também me permitir ousar fazer algo diferente, respeitando tudo aquilo que foi construído, respeitando todas as hierarquias, respeitando todas as precedências, mas ousando fazer algo diferente como contribuição, como evolução, com muita humildade, com muito respeito. Não como maior, mas como igual, como pequeno, diante de tudo aquilo que foi construído. Em último lugar, mas sendo uma contribuição para mais evolução, para mais possibilidades, para mais inclusão, para mais vida e mais vida para o planeta Terra. Então é deste lugar que eu encerro aqui a minha fala, com muita gratidão, com muita expansão
aqui, Luciano. Então, muito obrigado pela oportunidade. Estou, assim, só alegria, só amor, só expansão aqui. Gratidão. É o que hoje eu gosto mais de você, cara. Porque, assim, você transmitiu de uma forma muito natural, muito sua, muito... a gente sente a energia, né? E quando a pessoa está falando de alguma forma de um lugar muito sagrado, isso é muito lindo, porque falar de um tema tão complexo ainda e novo, na realidade, é também falar de um lugar simples e amoroso. Então, você conseguiu trazer para a gente muito conhecimento, gratidão, porque eu aprendi muito hoje. Vou refletir muito também diante de tudo aquilo que você trouxe como possibilidade que a gente pudesse acessar. Isso é muito lindo. Lembrando que essa live de hoje, todas as lives anteriores estão lá no canal do Instagram. Se você quiser indicar essa live, se quiser rever a live, vai lá no canal do Instagram do Instituto Luciano Alves, você vai encontrar essa live de hoje e todas as outras lives passadas. Tá? Essa é a Maratona da Transformação, é um programa que a gente criou, na realidade, porque não tinha nada para fazer na quarentena, já estava ficando louco. Então eu falei assim, vou criar alguma coisa, vou chamar alguns amigos, vou falar de temas interessantes e vou me ajudar, vou facilitar outras pessoas e vou gerar um movimento de aprender e ensinar, e aí fui. E hoje nós estamos na nossa 14ª live consecutiva, né? E amanhã a gente vai ter a nossa 15ª live com o nosso querido Júlio Príncipe, que é um peruano especialista em constelação organizacional e estrutural, é um dos caras que é bambambam nessa área, vai falar para a gente de como nos adaptar ao mundo VUCA, que é uma sigla em inglês, na realidade, que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade nesse contexto atual que a gente está vivendo, sob a perspectiva sistêmica. É o cara do pensamento complexo sistêmico nas organizações, tá? É um peruano, amigo nosso. Se você tiver a oportunidade de assistir a live dele amanhã, vale super a pena. Futuramente ele vai estar voltando para o Brasil novamente. Então, assim, amanhã tem uma live internacional, porque o cara é peruano e vai falar sobre um tema super show, tá? Gratidão pela sua participação, para todos vocês que vieram aqui pela primeira vez. Aqui você vai encontrar conteúdos significativos, transformadores, baseados no pensamento sistêmico, na percepção sistêmica, dentro de diversas possibilidades que são integrativas, porque o pensamento sistêmico é algo integrativo e ele trabalha o tempo inteiro em prol da manutenção da vida, do despertar da consciência. E esse é um movimento que eu acredito muito, porque isso mudou a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas. E estar em contato com esse conteúdo foi uma forma que eu tive hoje de não estar talvez em cima de uma cama, depressivo, doente, estabelecendo um movimento de ir para qualquer direção que não fosse a vida. Então, eu agradeço muito a todos que vieram antes de mim, que puderam, de alguma forma, estabelecer esse movimento de consciência para a humanidade. Agradecer a todos que estão contribuindo nesse movimento de pandemia, ao nosso Estado-Maior, ao nosso governo, aos nossos políticos, aos profissionais da área de saúde, do judiciário, pessoas da comunicação, dos hospitais, de uma forma geral, os motoristas, tantas pessoas que estão a serviço, na realidade, para que eu possa ficar em casa e, de alguma forma, poder estar falando com todos vocês aqui hoje, tá? Então, assim, um beijo sagrado no coração de cada um de vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Amanhã se encontra novamente às 19 horas com o Júlio Príncipe, um peruano, vai falar sobre um tema super legal. E lembrando que, se você quer entrar em um grupo exclusivo, com conteúdos exclusivos, vai no último post do Instagram e coloca lá eu quero, manda uma mensagem box para a gente do eu quero, você vai entrar no grupo exclusivo do Instagram, do Telegram e do WhatsApp, onde você vai receber informações e conteúdos exclusivos. E é o que quero encontrá-lo pessoalmente para poder a gente bater um papo pessoalmente, tá? Dar um abraço. Gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e um beijo sagrado no coração de cada um de vocês e daqueles que fizeram vocês vir ao mundo, tá? Um beijo, abraços luminosos e até breve, se Deus quiser. Gratidão, gente linda. Até lá, vamos que vamos. Um beijo grande.